Boa noite, senhoras e senhores. Novamente com alegria, novamente com o coração transbordando de felicidade que viemos até esta casa, a casa Allan Kardec. E nessa noite nós estaremos reunidos e principalmente reunidos com os nossos pensamentos, a fim de que a nossa fé tenha certeza de que Jesus está junto de nós nos nossos lares. E é este o momento que a gente pode entrar em sintonia com Deus. E essa sintonia com Deus deve ser da maneira mais simples, a maneira onde a gente se coloca à disposição deste Pai. Mas vamos fazer a nossa oração. Vamos então fechar os olhos para quem quer fechar os olhos. Colocar na posição que melhor ache. A oração é a sintonia com Deus e não a maneira de que a gente faz essa prece. Eu fecho os meus olhos para eu poder se desligar das coisas que estão ao meu redor e se ligar em Deus e em Jesus, rogando a todos esses que nos amam, nos amparam, que nos deem a assistência necessária a fim de dizermos as palavras que possam tocar os corações de quem está nos ouvindo. Dizer a este Pai, Jesus e aos bons espíritos que levem até os seus lares a energia necessária de restabelecer a harmonia, a luz, o conforto aos seus corações. Independente da situação que estamos passando, Jesus está no comando. Aos bons espíritos que fluidifiquem as águas dos irmãos e que nesse momento, então, nos amparem com a proteção e a bênção, que assim seja. Amigos, irmãos do ideal do propósito espírita, na proposta da noite de hoje, que é para falarmos sobre tudo passa, traz a doutrina espírita revelações, informações de que constantemente Deus dá a nós um show, um espetáculo, aonde a natureza nos brinda com os primeiros raiar do sol, trazendo a nós o conforto para que nós conseguimos restabelecer esta fé, esta sintonia com o alto. Traz a nós a vontade de seguir em frente, mesmo diante de uma noite turbulada, aonde não conseguimos dormir direito, mesmo diante e sabendo nós dos problemas, das discórdias, das calúnias, das ofensas, das perseguições, dos momentos de pavor, de pânico. Então Deus, nesse infinito amor e misericórdia, traz a nós esses momentos de alegria, esses momentos de conforto, muitas vezes trazido pelos familiares que nos visitam, nos ligam, que nos dão um incentivo de seguir em frente. Mas a doutrina espírita, dirigida por Jesus, dá a nós a satisfação, a alegria e o conforto de termos a certeza de que tudo na vida passa. Passam os bons momentos, passam as alegrias, as reuniões em família, as festas, outrora as rodas de chimarrão, as conversas nos domingos à tarde. Mas também, minhas amigas e meus irmãos, devemos de ter a certeza de que as coisas ruins também passam, estabelecendo essa sintonia com o Criador, sabendo de que momentos são momentos que irão passar, momentos que farão de nós, às vezes, e na maioria das vezes, muito mais fortalecidos para seguir em frente. Então, na minha vida e na vida de todos nós, tudo passa.
E eu gostaria de ler o Livro dos Espíritos, na primeira questão. Allan Kardec questiona aos espíritos a primeira questão: que é Deus? E os espíritos são objetivos, como sempre são em todos os momentos, e dizem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E se nós fizéssemos nessas reuniões familiares um questionamento sobre o que é inteligência suprema, talvez nós teríamos respostas totalmente diferentes, o que é comum, e talvez não conseguíssemos entender essa inteligência suprema. Essa inteligência suprema de que se refere a doutrina espírita é a inteligência que está acima do que nós entendemos, do que nós compreendemos, daquilo que nós aceitamos. Porque o que nós queremos e aceitamos é o imediatismo, é a solução daquilo que a gente precisa. É colocarmos o nosso livre-arbítrio acima do livre-arbítrio ou então da inteligência suprema de Deus, que a nós sabe e nos dará aquilo que for necessário no momento oportuno. Talvez nem seja este ano. Talvez, minhas amigas, meus amigos, nem seja nesta vida. Mas dará a nós o suficiente para nós seguirmos em frente. É esta certeza, é esta fé que a doutrina espírita nos chama a fazermos essa reflexão, para que a gente entenda de que tem esse Deus dessa inteligência. E essa inteligência não é a inteligência dos homens do planeta Terra. É a inteligência de que tudo sabe, tudo governa, tudo tem ciência e consciência do que a gente necessita. E é a causa primária de todas as coisas. Ainda há um equívoco em outras religiões. Me perdoem os amigos de outras religiões, mas ainda esse Deus que as outras religiões têm, ou seguem, ou conhecem, ou desconhecem, é a religião de um Deus da Terra. É a religião desse Deus que mora no planeta Terra. E a maioria das religiões tem esse Deus dentro das suas igrejas, dos seus templos. A doutrina espírita nos dá a nós a compreensão desse Deus universal, desse Deus no Criador do infinito. Existem números, eu acho muito interessante os números, porque nos chama a uma reflexão de quem é Deus. E diz a doutrina espírita de que no nosso sistema solar existem 100 bilhões de sóis. No nosso sistema solar, se nós pudéssemos sair da Via Láctea e correr ele até o final, nós levaríamos 100 mil anos para correr o nosso sistema solar, na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é mais ou menos dizer que nós sairíamos pseudo-sábios, percorreríamos esse 100 anos, 100 mil anos e chegaríamos lá como espíritos superiores. Então é esse Deus, nessa grandiosidade, neste amor infinito, nessa inteligência suprema, que nós temos que ter ele nos nossos corações. E diz ainda a doutrina espírita que o nosso vizinho mais próximo do sistema solar nosso, se nós pudéssemos ir visitar lá, que é o sistema solar de Capela, nós levaríamos 42 anos andando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então olha o dimensionamento de um Deus que tudo vê, tudo observa, de um Deus que está sempre nos atendendo, mas na hora e no momento certo, diante daquilo que nós temos necessidade. E é verdade em dizermos de que muitos de nós na Terra
não temos, na maioria das vezes, a verdade. Então é este Deus que a gente tem que ter nos nossos corações. E a doutrina espírita nos revela ainda de que existem, a ciência, 200 bilhões de Via-Lácteas ou de sistemas solares. Isso quer dizer que nós levaríamos para visitar a mais distante a idade que tem a Terra, 5 bilhões de anos, na velocidade da luz. Então, se agarrarmos, olharmos e analisarmos, nós temos que ter no mínimo a fé necessária de seguirmos em frente. Diante de tudo que acontece nas nossas vidas, existe um Pai que sabe e que ama e que nos protege. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta muito pertinente e importante para a noite de hoje, para nós fazermos uma análise. E diz assim: qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós reencarnamos? Por que nós viemos no planeta Terra, neste sistema solar? E eles dizem assim: a lei de Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-las chegar à perfeição. A reencarnação é para nós o objetivo principal de chegarmos à perfeição relativa, porque perfeito só é Deus. E aí diz assim: para alguns de nós é uma expiação e para outros uma missão. Expiação é tudo aquilo que nós transgredimos das leis de Deus. Provas são todas aquelas que nós pedimos, combinamos no mundo espiritual antes de reencarnarmos para passar. As expiação nós imploramos para passar, que foi todos os débitos das leis divinas. Então nós pedimos, imploramos para ter o nosso pai, a nossa mãe e os nossos irmãos. Nós pedimos, muitas vezes imploramos, vamos várias vezes na fila perguntando se já está chegando a hora de reencarnarmos, porque as nossas consciências nos chamam a realizar novamente ou restabelecer novamente com estes o amor, a concórdia, a união, o perdão, a tolerância, a paciência. Então, dessa forma, nós vamos lá e pedimos, imploramos para passar por esses. E diz aqui na sequência que é para alguns uma missão. E ainda diz assim: mas para chegar a essa perfeição, nós temos que sofrer todas as tribulações da existência corporal. Todas as tribulações da existência corporal. Então, já é dito, já nos é revelado de que no planeta aonde nós vamos passar por provas e aonde nós vamos ter as expiações, na maioria de nós nos equivocamos em outras reencarnações. E dessa maneira, pela bondade e misericórdia divina, nós viemos novamente com aquelas pessoas que a gente necessita, precisa. Pode até não ser o pai que vocês queriam, pode até não ser a mãe que vocês pensavam, pode até ser que o marido, a esposa, os filhos não são aqueles que tu tinha como imaginação, como pensando no que seria, mas são os nossos amigos ou então os desafetos de vida passada. Então o objetivo da reencarnação para nós neste momento é a oportunidade, é a demonstração do amor mais infinito de Deus para com nós. Porque tem relatos de pessoas que reencarnaram logo depois de desencarnar. Sexo e obsessão, se não me falha a memória, logo em seguida reencarnou uma das mulheres que fazia parte desse processo. Mas no livro História que os Espíritos nos contaram, tem um rapaz
que ficou 1900 anos na zona umbralina. 1900 anos na época de Jesus. Ele já tinha contra Jesus uma antipatia, uma discórdia tremenda, porque não entendia ele que a sua esposa e a sua filha tinham por Jesus um amor de um mestre, um amor espiritual. E ele acha então que elas saíram de casa para seguir o homem Jesus. 1900 anos na zona umbralina. Na pergunta 172 do Livro dos Espíritos, diz assim, a pergunta que fazem: e nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? A gente sempre reencarnou na Terra, ou sempre vai reencarnar na Terra? E eles dizem que não. Não, nem todas, mas em diferentes mundos. Por isso que abro dizendo esses números da infinidade de planetas que existem para as reencarnações dos filhos de Deus. E diz assim: as que passamos na Terra não são nem as primeiras reencarnações e nem vão ser as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição. Não quero que vocês fiquem tristes, não fiquem decepcionados com a resposta dos espíritos de que quanto mais reencarnados na matéria, estamos mais longe da perfeição. Mas para nos chamar a atenção de que nós convivemos com pessoas que também, igual a nós, não são perfeitas. Bem pelo contrário, às vezes nós e elas, com muita mágoa, com muitas vicissitudes, sem paciência, muito egoístas, muito orgulhosas, pessoas que, como nós, estão num esforço e numa oportunidade divina de poder resgatar junto a seus familiares, junto à sociedade, ao trabalho, equívocos de vidas passadas, de reencarnações passadas. E a doutrina espírita diz que às vezes levamos 10, 20, 30 anos para nos prepararmos a fim de que quando encontrarmos as pessoas que hoje nós estamos reencontrando, nós estejamos mais paciência, tolerância e indulgência. E não é isso que nós pedimos nas nossas orações? Não é isso que a gente quer nas nossas vidas? Para poder viver bem? Não é a paciência, a tolerância com os que convivem junto de nós? Porque a reencarnação nos dá dois motivos básicos, principais, para reencarnarmos. Primeiro é porque a gente ama essas pessoas. Elas desencarnaram, nós desencarnamos em outras existências, mas o amor nunca termina. O sentimento, o amor é eterno. Então, pelo amor nós nos reunimos. Mas tem a segunda que é meia constrangedora, que é pela desavença, pelo ódio, pela discórdia, pela briga, por qualquer dessas vicissitudes que a gente não conseguiu em reencarnações passadas. Nós pedimos, como eu disse, imploramos para poder novamente junto desses restabelecer isso. Porque isso nos dá uma inquietude. As nossas consciências nos acusam. Porque os 10 mandamentos, as leis de Deus, estão nas nossas consciências. Então, quando deitamos à noite, é como se alguém dissesse para nós o que é que nós fizemos de equivocado. É a nossa consciência. Não precisa nem um espírito vir dizer. Porque a lei de Deus é tão perfeita que quando nós temos dentro de nós essas leis, é a mesma coisa que dizer que nós temos dentro de nós a Bíblia. Porque os 10 mandamentos são essas leis que dão o equilíbrio a todos nós.
Quando não abusamos do livre-arbítrio, quando não queremos fazer aquilo que nós achamos. É tal qual uma criança de 1 ano, 2 anos, querer de manhã cedo aquilo que não é para comer ou beber, ou fazer aquilo que ainda não pode. Então, às vezes, parece que nós somos como essas crianças, muitas vezes birrentas, muitas vezes ofendidas e magoadas, porque a gente acha de que o nosso livre-arbítrio deve ser atendido primeiro do que o dos outros. E aí corremos um grande problema, que é a decepção. Então, continuando, diz assim na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer aos Espíritos a pergunta que diz assim: na espiritualidade, antes de reencarnarmos, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida? Falávamos um pouco antes disso, né? Me antecipei. E ele diz assim: ele mesmo, nós mesmos escolhemos o gênero de provas que vamos passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Mesmo a gente, muitas vezes, pelo direito que tem de arbitrar sobre as nossas consciências, mesmo equivocada, nos reunimos com aqueles que podem nos auxiliar nesse processo de escolher as provas, e aí então nós reencarnamos. E entre essas que eu falei, o pai, a mãe e os irmãos, já foi dito aqui nessa casa, eu já falei isso aqui, mas para relembrar, nós escolhemos nosso marido, a esposa, os filhos. Diga-se de passagem que quando você escolhe a sua esposa, o seu marido, vem com ele ou com ela todos os familiares. Mais uma ainda que eu vou revelar para os senhores: todos os obsessores dessa família, todos os obsessores da família dele, se reúne tudo. E aí está a nossa condição como espírita diante dessas reuniões. A quem que nós damos ouvido? A quem que nós pedimos ajuda? A quem que nós mais nos comunicamos? É com os bons espíritos ou com estes que, a exemplo de nós, muitas vezes estão equivocados? Nós escolhemos o nosso trabalho, em que área vamos trabalhar. Ninguém reencarna para não trabalhar. E nós temos esse direito de escolher. E o último, meus amigos, nós escolhemos o tipo de morte, de que maneira vamos desencarnar para voltar ao mundo espiritual. É verdade de que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, antecipa essa ida ao mundo espiritual. Porque come demais, bebe demais, trabalha demais, ou então de menos, não cuida da saúde, ou outros vícios que também comprometem esse tempo que nós estaremos reencarnados na Terra. Então veja que coisa interessante quando a doutrina espírita esclarece que esse Deus, na imensidão do universo, tem por nós um amor como se fôssemos os únicos. Talvez seja esses equívocos das nossas religiões de achar que a Terra é o único lugar para espíritos habitarem num corpo, quando na verdade a multiplicidade ou a multidão, o infinito desses planetas nos dão a condição de reencarnarmos. Agora devo dizer aos senhores informações dos bons espíritos de que a Terra ainda é, para nós no processo de provas e expiações, um dos melhores, se não for o melhor planeta para podermos progredir, para podermos crescer, para podermos agora já reencontrando estes, podermos termos uma atitude, uma reconciliação, um viver bem com essas pessoas. E na pergunta seguinte diz assim, Allan Kardec pergunta aos espíritos: só um pouquinho. 486 do Livro dos Espíritos diz assim:
Os espíritos, olha que interessante essa pergunta, todas são, mas para nós que achamos que na vida tudo está passando muito devagar, que tudo que é difícil, tudo que é mais problemático não passa, olha o que diz os espíritos. Allan Kardec pergunta: os espíritos se interessam por nossa infelicidade e nossa prosperidade? E aqueles espíritos que nos querem bem se afligem com os males que passamos nessa vida? Será que esses espíritos se preocupam com a nossa infelicidade ou com a nossa prosperidade? E aqueles que nos querem bem, eles se afligem com os males que nós estamos passando agora? Que uma delas é essa tal da pandemia, que aos olhos de quem está na Terra acha que é pandemia. Isso é para quem tem uma visão limitada, porque aos olhos e na sabedoria infinita e no amor infinito de Deus, não é esta a palavra. Essa é uma palavra para nós, da ciência. Mas os espíritos dizem assim: os bons espíritos fazem o bem tanto quanto lhe é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Os espíritos fazem, os bons espíritos, tudo aquilo que podem para nos ajudar e ficam muito felizes com as nossas alegrias. E eles afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação. Isso é a mesma coisa que dizer o seguinte: toda prova, todo problema que nós estivermos passando, se não for com resignação, nós vamos voltar e passar de novo. Às vezes, já nesta vida. Por isso a resposta de muitas vezes das minhas amigas que estudam com nós lá na casa Chico Xavier, no bairro Menino Deus, é de por que a minha vida não dá certo. Eu já tive 5, 6, 7 maridos e não dá certo. Por que na minha vida eu só tenho chefe assim, ou funcionário assim? Por que na minha vida as pessoas parecem que é uma continuidade? Porque não as passamos com resignação. Nenhuma prova que a gente passe, que passe reclamando, maldizendo, culpando alguém, ela é uma prova que tirou a nota suficiente para ser aprovado. Reencarnamos. Está aí a resposta por que os companheiros da doutrina espírita. Está aí a resposta por que os colegas de trabalho. Por que a nossa família é assim. Porque talvez em outras reencarnações já reclamávamos das provas que nós pedimos para passar, imploramos para passar. E aí então a gente acha de que o problema é um problema obsessivo. Nós enchemos os consultórios psiquiátricos de psicólogos, que são os médicos, os profissionais responsáveis e muito importantes nas nossas vidas para nos ajudar. Nós enchíamos as casas espíritas e outras teorias aí que eu prefiro não citar o nome, para resolver os nossos problemas, quando a solução dos problemas está nos nossos corações. É o amor de Deus deixando sair, deixando aflorar diante desses que precisam. Não falamos antes que nós ainda estamos no mundo materialista e tal assim estamos longe da perfeição? Não há de fazermos uma análise das pessoas que convivem junto de nós e saber que, como nós, elas também estão necessitadas de atenção, de carinho, de indulgência, de paciência. Nós ouvimos os problemas de todo mundo, mas não conseguimos às vezes parar para ouvir o problema de um familiar. A família é a ideia divina de Deus. São os primeiros que vamos nos receber. E aqui está claro, se você não gosta de um familiar, é ele que precisa mais da nossa atenção. É ele que talvez, em outra vida, tivemos alguma desavença. E digo mais para os senhores,
A lei da reencarnação não é para ver quem é que fez a coisa errada. A lei da reencarnação é para ver quem é que faz o mais perto daquilo que Jesus faria. A lei da reencarnação, de estarmos aonde estamos contido, com todos aqueles que a gente encontra pela rua, tem um objetivo divino, que é de amar, de perdoar. Tudo na vida passa. Fiquem tranquilos. Um dia as pessoas que os senhores não gostam vão desencarnar. Mas um dia nós também iremos desencarnar. E aí, diante dessas leis, dessa consciência que nós temos, nós iremos se deparar, como se assim fosse, uma enorme tela no mundo espiritual. E lá nós vamos poder rever tudo aquilo que a gente fez, mas tudo aquilo que a gente não fez. É o momento agora da atual reencarnação, um presente divino às nossas vidas, de poder reconciliar-se com estes. O perdão é a porta mais escancarada para entrar no reino dos céus. A nós espíritas, que a grande maioria morre de medo de morrer, que eu sou um dos casos, não se preocupa em bem viver para ter uma morte tranquila. E eu gostaria de dizer aqui uma estrofe de uma música linda, é um pagode, que diz assim: erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. Muita paz, muita luz aos nossos corações. Me perdoem pelas palavras equivocadas, me perdoem pelos erros gramaticais, e profundamente agradecido à Casa Allan Kardec, que nos dá a possibilidade da reconciliação com o Cristo. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Por favor, minha irmã. Boa noite, irmãos. Agora vamos fazer aquilo que a gente aprendeu com Jesus, que é a caridade, né? Mas vamos fazer primeiro a caridade dos pensamentos e podermos pensar e emanar uma energia boa, uma energia positiva aos nossos irmãos que estão precisando. Vamos pensar nos nossos irmãos nos hospitais, né? Os familiares que estão em casa, angustiados, aos nossos irmãos que estão livres da sua liberdade, presos por não poder seguir a sua liberdade porque algo errado fizeram, as nossas crianças que estão em lares sob tutelas, aos nossos idosos que estão em lares de idosos, muitas vezes longe da família, aos trabalhadores que estão trabalhando porque não podem ficar em casa daqueles serviços que eles precisam estar na rua para nos servir. Vamos pedir em oração aos nossos líderes religiosos, a todos os líderes, que possam ser iluminados, inspirados para ajudar na guiança dos seus seguidores. Vamos pedir aos nossos líderes políticos, sim, que também são responsáveis por um grande número de irmãos aqui na Terra. Então vamos pedir para que eles também possam ser iluminados e guiados para tomar as melhores decisões. Vamos pedir a todos os trabalhadores da Casa Espírita, a todos nós que possamos, como disse nosso irmão Everton, meter o pé e ir na fé. E acreditar que se nós estamos passando por essa situação, por essa pandemia, é porque algo precisamos aprender. Então vamos tirar o melhor possível. E agora, durante a prece de cartas, que possamos fluidificar nossas águas. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, ao guia, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Que todos possam ficar em paz, que tenham uma ótima semana e que possamos refletir sobre as palavras do irmão Everson. Tenham uma boa semana e até sábado.